tarde a todos. Vamos nesse momento nos ligando com o nosso mentor individual, com a espiritualidade amiga desta casa, com Joana de Ângeles, Irmã Rosário, Irmã Teresa, e agradecer a todos pelo carinho, pela amizade, pelo acolhimento. Nos ligamos com nossa mãezinha querida, Maria de Nazaré, pedindo a ela que nos envolva na sua luz, na sua paz, na sua serenidade, que nos aconchegue juntinho ao seu coração de mãe num abraço muito caloroso. De mãos dadas a Maria, chegamos à presença do nosso Mestre amado Jesus e a Ele pedimos que derrame a sua luz sobre nós, que nos auxilie no entendimento e na aplicação dos seus ensinamentos em todos os momentos da nossa existência. De mãos dadas a Maria e a Jesus, chegamos à presença do nosso Pai Criador. A Ele agradecemos pelo que somos, pelo que temos, pela oportunidade bendita de estarmos aqui reunidos. E vamos nesse momento elevando os nossos corações e os nossos pensamentos em louvor e agradecimento, dizendo ao Pai: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como perdoamos aqueles que nos têm ofendido. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todos os males, pois vossos são o reino, o poder e a glória para todo sempre. E harmonizados que estamos, vamos nos ligando com as equipes espirituais de tratamento desta casa, pedindo que seja derramado a luz branca do Cristo sobre todos os assistidos. Essa luz vai serenando, acalmando e tratando a cada um de nós. Pedimos às equipes de P2 que projetem a luz azul sobre todos nós. Essa luz vai percorrendo o sistema nervoso central, tratando cada um dos centros de força, trazendo todos eles no equilíbrio. Pedimos às equipes de CH que projetem a luz rosa no coração de cada um dos assistidos. Essa luz vai serenando, acalmando esse cardíaco, fortalecendo a fé e a confiança em cada um de nós. Nos ligamos com as equipes de P3B e pedimos a projeção da luz branca do Cristo, de um azul muito intenso que envolverá o coração e a mente de cada assistido. Pedimos também que sejam feitos todos os cortes de ligação que se fizerem necessários, que essas energias sejam levadas para o astral para o tratamento mais adequado. E vamos projetando um azul muito intenso em todo o sistema nervoso central e periférico, neurovegetativo, um rosa claro no cardíaco para aumentar a força, a confiança, a fé, um amarelo claro no frontal para ter pensamentos positivos, maior ligação com o mentor individual e força de vontade. E pedimos uma cúpula rosa clara vibrante da cabeça aos pés, envolvendo todos os assistidos de P3B. Aos assistidos de saúde, pedimos a projeção das cores do arco-íris, fazendo como uma cúpula protetora, envolvendo cada um desses assistidos pelo tempo que se fizer necessário. Que assim seja, Senhor. Graças a Deus. Convidamos a todos para que assistam neste momento a palestra que será colocada no ar. Que assim seja. E vamos receber com muito carinho e envolvê-la em muita luz nossa querida Célia, que trará a mensagem desta noite. Que assim seja. Amigos, boa noite. É uma alegria estar mais uma vez aqui, o ano já está findando, né? Mas ainda a gente tem bastante trabalho. Então, para esta noite, foi nos pedido para que falássemos sobre um item do capítulo 8 de Evangelho segundo o Espiritismo,
um texto, uma passagem de Jesus muito bonita que diz assim: deixar vir a mim as criancinhas, deixar vir a mim os pequeninos, né? Então eu vou pedir licença, a gente vai ler rapidamente para depois a gente fazer as nossas reflexões. Então diz assim, está no capítulo das bem-aventuranças que diz: bem-aventurados aqueles que têm puro o coração, né? Então diz assim: apresentaram a Jesus, então, algumas criancinhas, a fim de que eles as tocasse. E como seus discípulos afastassem com palavras rudes aqueles que a apresentavam, Jesus, vendo isso, zangou-se e lhes disse: deixar vir a mim as criancinhas, e não as impeçais, porque o reino dos céus é para aqueles que lhes assemelham. Eu vos digo em verdade, todo aquele que não receber o reino de Deus como uma criança, nele não entrará. E as tendo abraçado, as abençoou, impondo-lhe as mãos. Então esta passagem aparece no Evangelho de Marcos, no Evangelho de Mateus, várias vezes aparece essa bonita passagem de Jesus. E quando nós nos debruçamos para analisar essa passagem de Jesus, nós vamos encontrar muitos ensinamentos, né? Então, se nós formos embasar pela nossa doutrina reencarnacionista, nós sabemos que as crianças, quando reencarnam, elas trazem, né, as experiências vividas em outras oportunidades reencarnatórias. Às vezes ali, quando recebemos em nossos braços aquela criança frágil, ali tem latente um espírito muito mais, de muitas outras vivências, até além do que os seus pais. E às vezes ali, aquela criança, aquela infância tão terna, né, esconde às vezes um espírito com muitas dívidas, com muitas experiências não muito positivas. E por que a infância, que Jesus ali dizia que nós tínhamos que ter as características, né, as qualidades da infância de pureza, de doçura e de humildade? Por quê? Porque ali, enquanto as crianças estão na primeira infância, essas características, essas ações do espírito ficam meio que adormecidas. Por quê? Por que quando a criança é frágil, nós nos enternecemos? O Livro dos Espíritos, a partir da pergunta 379, se não me falha a memória, está lá 385, 86, vai versar exatamente sobre essas questões da infância, da reencarnação e da educação da primeira infância, né? Então, isso se faz necessário porque se nós, né, se os pais tivessem o conhecimento do que ali, naquele serzinho tão frágil, se esconde ou se está ali latente, talvez nós não tivéssemos a mesma candura, a mesma força do amor para cuidar daquele espírito reencarnante ali que nós recebemos, né? Então, essa primeira infância e esse cuidado e esta fragilidade se faz necessária para que nós, né, que aqueles irmãos, aqueles espíritos que têm a missão, porque o Livro dos Espíritos diz que a tarefa da maternidade e da paternidade são uma das maiores missões que nós recebemos. Por quê? A questão da maternidade e da paternidade vai fazer com que nós nos apliquemos e temos a tarefa de encaminhar aquele espírito que vem para nós como filho naquela encarnação, sejam os filhos consanguíneos ou sejam aqueles filhos de coração que a gente fala, né? Então, isso se faz necessário para que nós possamos, aí sim, através da educação e do exemplo,
conseguirmos moldar como uma argila, né, maleável, aquele ser que está ali conosco, né? Então, quando Jesus proferiu este ensinamento lá junto com os seus discípulos, pedindo para que deixassem vir até ele as criancinhas, então nós podemos analisar naquele momento ali mesmo, né? Então Jesus estava ali pedindo que viessem, que chegassem até ele aquelas crianças, e as crianças, pela toda a sua sapiência, já poderiam até estar antevendo que ali na sua frente tinha um espírito extremamente amoroso, extremamente, né? A toda a luminosidade de Jesus ali, e as crianças certamente já estavam sentindo e vendo toda aquele espírito tão puro que estava ali, né? Então Jesus pede que venham até ele as criancinhas, e que os discípulos não a impeçais, não impedissem que elas chegassem até Jesus, porque os discípulos, como nós, poderiam estar pensando que Jesus fosse se zangar, né? As criancinhas estariam de alguma forma incomodando a Jesus, e de maneira nenhuma. Jesus pede que elas se acheguem até ele, né? Mas aí Emmanuel, e a nossa doutrina é bela por isso, porque nós podemos buscar, como diz, né, os estudiosos da doutrina, quais são as pérolas que estão escondidas, né, que estão ainda encobertas, né, e a doutrina espírita vem desvendar todos esses ensinamentos que estão ali, essas pérolas que estão ainda escondidas nos ensinos de Jesus. Então ali nós vamos, como eu disse no início, poder garimpar muitos ensinamentos desta passagem de Jesus. E um dos grandes ensinamentos dessa passagem que Emmanuel vem nos trazer num dos seus livros, ele diz assim que Jesus, dizendo isso, né, que essas crianças, que a infância é necessária para que nós, que temos esta incumbência de encaminhamento da infância, nós possamos dar o devido valor que a educação tem ainda na infância. E Emmanuel nos diz que Jesus ali antevê toda a importância que séculos à frente a questão da educação vai ter, para que nós possamos ver ainda neste mundo o reino de Deus, o porvir, que Jesus fala, né, que ninguém vai entrar no reino de Deus se não for como uma criança. O que Jesus está querendo dizer, né? Que nós temos que nos educar através da educação. A educação formal, sim, mas uma educação alicerçada em valores, né? Que hoje em dia, né, graças a Deus, muitas das teorias pedagógicas e das teorias de educação versam por esse caminho da educação de valores, da educação do exemplo, né? Então Jesus já estava, com toda a sua sabedoria, já estava antevendo essa necessidade da educação. Então, quando Jesus fala que todos nós temos a responsabilidade da educação, todos nós realmente temos esta responsabilidade, seja por sermos pais, ou seja porque temos ao nosso redor crianças, né, crianças na questão mesmo da infância, né, da pouca idade, como temos aos nossos cuidados ainda aqueles espíritos que ainda estão na infância da evolução espiritual. Então Jesus faz esta mesma analogia, né? A infância da tenra idade e aqueles irmãos ainda que estão na infância da sua evolução, que estão aprendendo ainda, estão trilhando os primeiros passos na evolução espiritual. E quais são esses primeiros passos que nós trilhamos na evolução espiritual? São aqueles passos quando nós estamos buscando a nossa reforma íntima, quando nós estamos buscando lapidar a nossa vivência, os nossos defeitos, os nossos vícios, né? Então, todos aqueles que têm
de alguma forma, e todos nós temos, em maior ou menor grau, esta responsabilidade de encaminhamento. Seja lá no nosso círculo familiar, nós temos crianças, né, como eu disse, dessas duas vertentes, quando nós temos a responsabilidade de sermos educadores, tanto no campo profissional como na casa espírita. Então, quer dizer, que esta responsabilidade todos nós temos, em maior ou menor grau. Seja com as crianças pequenas, ou seja com os adultos, ou com os jovens, que estão trilhando, como eu disse, os caminhos da sua evolução. Então, nós temos que fazer uma reflexão. Será que nós estamos sendo estimuladores deste avançar dessas crianças, ou nós estamos sendo lá como os discípulos de Jesus, né? Os impedidores disso, né? Isso é uma reflexão que nós temos que fazer sempre, porque às vezes, na nossa conduta, por mais, às vezes não consciente, nós tomamos atitudes que são impeditivas daquelas pessoas ou daquelas crianças evoluírem. Às vezes por muitos mimos, né? Hoje em dia a gente vê muitas crianças, né, reizinhos dentro de casa. Às vezes os pais estão um pouco, não perdidos, né, mas às vezes um pouco embasados na questão da educação. Às vezes hoje, na atualidade, os pais, pela necessidade, às vezes, da ausência pelo trabalho, às vezes têm junto de seus filhos uma necessidade de compensação por questões materiais, né? Então nós temos, às vezes, crianças que têm umas vontades muito exacerbadas, né? Então isso nos faz refletir que tipo de educação, que tipo de encaminhamento nós estamos fazendo com a nossa infância na atualidade, né? Então, isso também, às vezes, quando fazemos essa reflexão, às vezes nós nos deparamos e falamos, poxa vida, né? Eu acho que eu já errei tanto e, né, precisava ter feito de outra forma, mas esta minha fala não é de forma alguma para apontar ou para, né, fazer acusações indevidas, né? Mas, assim, para que nós meditemos o que nós podemos mudar. Porque se estamos numa doutrina reencarnacionista, agora nós podemos, se nesta vivência nós somos pais, em uma outra futura podemos ser educadores e sempre seremos filhos. Então, o que isso é, este ensinamento, esta reflexão e toda este estudo mesmo, né? Essa profundidade de estudo vai nos dar, é que possamos evoluir, possamos daqui para frente fazer diferente. Ou, se eu estou trilhando o caminho certo, que bom, ainda aprimorar um pouco mais, né? Então, quando nós pensamos em infância, nós vamos meditar um pouquinho do que seja esta infância. E nós vamos buscar lá no Livro dos Espíritos, como eu disse, que tem essas questões bem pertinentes à infância. Aí Kardec faz uma pergunta ao Espírito Verdade muito pertinente, né? Na pergunta 167. Qual é o objetivo da reencarnação? Por que se nós já vivemos, né, nós precisamos reencarnar? Então, o Espírito Verdade é muito sucinto e diz assim, que nós reencarnamos para nós nos melhorarmos, para ter a oportunidade, como eu disse, de fazer diferente, ou de aprimorar aquilo que nós já iniciamos de uma maneira correta, porque nós não damos conta da maioria das nossas tarefas em uma encarnação só. E graças a Deus por isso, né? Porque aquelas tarefas que nós ainda estamos em andamento, temos a oportunidade de complementá-las numa outra reencarnação. E aí, seguindo por esta mesma linha, e sabendo que se nós reencarnamos, nós temos que passar pelo período da infância, e que este período da infância é extremamente importante
para a nossa evolução, nós pensamos, por que então, se nós já vivenciamos isso, nós da infância temos que começar tudo de novo, né? Nós temos que aprender a ler, escrever, ou anterior ainda, precisamos aprender a andar, precisamos aprender a falar, daí vamos para a escola, e eu já disse isso aqui várias vezes, né? Sou professora de educação infantil, e agora, já há muitos anos, né? Pela minha idade dá para ver, e antes a gente tinha as crianças que chegavam, né, para a gente de uma forma, e agora as crianças chegam para nós muito diferentes. Então as crianças dominam toda a tecnologia daquela forma que eles dizem assim, não, Pro, pode deixar que eu faço para você. E eles fazem melhor que a gente no computador. Mas para ensinar a ler e escrever, como é difícil. Continua difícil ainda, né? As crianças ainda precisam de um longo processo para a alfabetização. Mas elas já vêm muito prontas com todas essas questões tecnológicas. Elas são né, no computador. Aí você fica assim, falando, nossa, mas como que ela conseguiu acessar isso? E você fica imaginando, né? Mas elas têm caminhos. Elas, às vezes, não estão alfabetizadas, mas elas encontram tudo o que elas querem no computador. E a gente precisa ficar muito atento, para saber o que elas estão acessando no computador. Então, eu tenho uma turminha bem grande, então eu fico ligada, porque elas, né? Isso é educar, isso é dar o correto, né? E quando não é, não, isto não pode, não pode, né? Se eu digo às vezes, né? Se nós entendêssemos exatamente o que diz o Evangelho, sim, sim e não, não, nós tínhamos muito menos problemas, né? Então é não, e acabou, né? E às vezes não tem explicação porque é não, é só não, porque não dá para explicar. O porquê não. Por que não dá para explicar? Porque não faz parte, não interessa para ela. É não. Isso não pode, né? Então a gente precisa ser bastante firme e bastante atento para isso, né? Então, qual é a utilidade de se passar pelo período da infância? É essa que eu disse, né? De se moldar. E como é que a gente se molda? Pelo exemplo. Não adianta só, né, falar. É pelo exemplo, pelo amor, pelo aconchego, né? É lógico que quando, na nossa infância, nós tivemos, né, pelo menos na minha infância, eu tive uma educação bem um pouco mais diferente, né? Uma coisa mais. Agora não adianta ser assim. Nós temos que trazê-las para perto. Elas têm que confiar no que a gente fala. E quando falamos, tem que ser exatamente isso. Sim, sim e não, não. Não adianta falar, agora pode, depois não pode. Ou se insistiu muito, então vai, então deixa. Não. É não, e é pode, né? É difícil? É muito difícil. É muito difícil. Às vezes a gente fala e o coração dói, mas é necessário, né? Então isso e esta tarefa da educação é muito trabalhosa. Educar dá muito trabalho, né? Nós temos um pesquisador, um educador que já não está conosco, Isamitiba, que diz assim, que fala que criar um filho é muito fácil, é só você dar tudo aquilo que ele quer, mas educar dá muito trabalho. Então a educação dá muito trabalho. Então encaminhar as criancinhas dá muito trabalho, mas nós temos que, como Jesus, deixar que elas venham até nós, que elas confiem em nós, que elas tenham a nós como exemplos. E aí nós temos que refletir, estamos sendo bons exemplos para essas crianças, né? É isso que a gente tem que refletir. É isso que Jesus nos alerta nesta passagem, né? Que nós temos que deixar vir, mas que nós temos que ter aquelas qualidades primárias de humildade, de simplicidade, de amor, de aconchego, de bom exemplo, né? De uma educação alicerçada nos valores. Por quê? O que é educar com valores? É aproximar essa criança das verdades do conhecimento de Jesus. Porque às vezes, e nós nos preocupamos muito em ilustrar a criança, né? Leon Denis tem um livro muito bonito,
que eu não me lembro, mas acho que é Depois da Morte, tem um capítulo bonito que ele fala sobre educação, e ele diz assim, que nós nos preocupamos muito em ilustrar os nossos alunos, os nossos filhos, com as ciências, com a sabedoria. Nós queremos, né, formar bons profissionais. Não estou dizendo que isso não é importante, é extremamente importante, mas para além disso, nós temos que criar homens e mulheres de bem. O que é um homem e uma mulher de bem, que diz o Evangelho? É aquele que cumpre a lei de amor, de justiça e de caridade. Às vezes, nós nos preocupamos tanto, né, que em boas escolas, é lógico, nós temos que dar a melhor educação que possível, mas nunca deixar de alicerçar essa educação nos valores. Por quê? Todo bom profissional, todo homem de bem, que tiver uma boa educação, uma educação pautada em valores, ele vai ser um bom profissional, certamente. Mas, às vezes, nem todo bom profissional é um bom homem de bem, né? Às vezes falta-lhe essa base de valores, que é tão difícil para a gente explicar, para a gente exemplificar, e para que as crianças, né, possam realmente entender e vivenciar esta educação. E esses dias eu falava uma palestra, que aquela bonita passagem de Jesus também, que Jesus fala, né, que o bom pastor cuida das suas ovelhas. Então, é uma outra reflexão, né? O que é ser um bom pastor? O bom pastor que Jesus fala, ele diz assim, que o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. E nós também somos pastores, quando nós temos sobre a nossa responsabilidade essa educação, né? Então, a educação não é uma tarefa só da primeira infância. A educação é uma tarefa para toda a vida, né? As mães falam, né? Filho é filho pequeno, quando é pequeno, e é filho para toda a vida. A educação é a educação da primeira infância, é a educação para a vida toda. É uma tarefa de uma vida, né? É uma tarefa para toda uma vida. Nós nos educamos todos os dias da nossa vida, né? Então, nós a todo dia aprendemos, todo dia podemos exemplificar, né? Todo dia podemos aprender coisas novas e exemplificar junto daqueles que estão conosco, né? E nós temos que ter, da nossa casa espírita, da nossa casa, do nosso lar, que nós possamos ser exportadores, mandar para este mundo crianças que vão fazer o porvir, né, de um mundo melhor, de um mundo regenerado. Como? Com os valores do Evangelho. Aproximando essas crianças, trazendo essas crianças para a educação, seja na casa espírita, seja em qualquer outra doutrina. Nós não podemos perder esta fase das crianças. Às vezes nós temos para nós assim, deixa quando ela tiver um pouco mais, né, adolescente, ela escolhe o que ela quer seguir. Será que é assim? Não, né? Nós temos que dar a nossa formação. Olha, a minha formação foi essa. Agora, de jovem, e o Evangelho fala muito disso, né? Depois, se ela quiser seguir o outro caminho, é por sua conta e risco. Mas eu fiz a minha parte. E depois, se não der certo, os pais, os responsáveis terão a consciência tranquila de ter feito o trabalho que tinha que ser feito. Porque, além de tudo, nós temos o livre-arbítrio. Se quiser trilhar um outro caminho, é por sua conta e risco, né? Então, aí nós vamos ver qual é a grande importância da educação e da exemplificação, né? E, como eu disse, assim, que hoje a gente deixe de reflexão e de tarefa aqueles que têm a tarefa da paternidade consanguínea e aqueles que têm, né, a responsabilidade, a convivência com a infância nas suas relações,
qual é a postura que eu estou tendo? Eu estou sendo um impedidor ou eu estou sendo um estimulador? Eu estou vendo naquelas crianças aqueles valores latentes ou estou vendo algum traço que eu preciso auxiliar para que ela trabalhe diferente? Porque essa é a nossa responsabilidade da infância. E por muitas vezes, logo nos primeiros anos de vida, às vezes a gente vê alguns traços que precisam ser moldados e que nós nos esforcemos, nos busquemos na oração, no Evangelho, a força e a sabedoria para que possamos ter boas ações no encaminhamento dessas crianças, né? Porque a tarefa, como eu disse, de educar é uma tarefa árdua, mas gratificante, porque educar é plantar sementes. Nós plantamos sementes e nós confiamos que aquelas sementes vão dar bons frutos, né? Num porvir. Mas só planta sementes quem tem fé de que aquilo vai florir. E vamos plantar com fé. E quando precisarmos lá arrancar aquelas ervas daninhas, que façamos isso com carinho, com cuidado, com muita delicadeza, para não ferir, né, aquela planta e não matar aquela planta que está ali. Mas, se for necessário arrancar essas ervas daninhas, que arranquemos, né, com muita sabedoria. E se os senhores permitirem, eu vou rapidamente compartilhar com os senhores uma experiência que tive profissional neste ano, mas de muita grandeza e que fez toda a equipe que a gente trabalha crescer. E eu até me emociono com isso. Sou professora numa escola pública e no início do segundo semestre fomos avisados que receberíamos um grupo de crianças que vivem abrigadas, né, que são retiradas da família por uma série de questões e que elas vinham para a nossa escola. E a minha escola é uma escola pequena, mas assim, com uma escola muito boa, com as famílias muito participativas, muito presentes, então uma escola muito gostosa de trabalhar. E aquilo nos... Poxa vida, como nós vamos, né, acolher essas crianças e, né, como vai ser o trato? Então, nos preparamos. Confesso que orei muito para essa tarefa quando fomos iniciar. E os primeiros dias foram muito trabalhosos, porque essas crianças, elas talvez perderam, por toda a dureza da vida, que todas as experiências que passaram, elas perderam um pouco o encanto da infância. Então, são crianças bastante desafiadoras, né? Mas são crianças, né? Acima de tudo, são crianças. Então, tivemos bastante retomada de trabalho nos primeiros dias, mas com muito amor, com muita sim, sim e não, não, né? O que é regra, o que é limite, o que é acolher. Então, essas crianças se integraram ao grupo. Nós, no grupo de crianças, é impossível dizer quais são as crianças que são abrigadas, sabe? Não temos diferenciação alguma dentro do grupo de crianças, né? Então, tivemos todo o cuidado para que elas não fossem expostas de nenhuma maneira. Então, assim, quem vem buscá-las são os educadores, então, sabe, sem fazer nenhum alarde. E agora, no início dessa semana, nós nos reunimos, toda a equipe docente, a direção, para avaliar o ano, e nós nos emocionamos, porque, assim, foi um trabalho difícil. Mas essas crianças estão felizes, extremamente felizes. Não temos problemas de disciplina. Então, elas vieram com uma história de dificuldades de disciplina. Não temos dificuldades de disciplina. Estão extremamente integradas. Tem dificuldades, às vezes, de aprendizagem por conta, né, das diversas mudanças e ficarem um tempo grande fora da escola, muitas delas, mas compensa pela educação, como eu disse, né, para as amigas, pela educação de valores. Elas se sentem amadas, elas se sentem acolhidas dentro, né, da unidade escolar, e é isso que a gente precisa fazer. Para além
de ensinar a ler e escrever, trazer para uma realidade de amor, de ser acolhidas. Por que elas se mostravam às vezes tão rudes e tão... Porque a vida foi rude com elas, né? Nós estamos falando de crianças de 4, 5, 6, 10 anos, que têm uma história de vida que muitos de nós adultos nem imaginamos, né? Elas já vivenciaram isso. E elas precisam esquecer isso, né? E elas esquecem. Quando as tratamos com respeito, quando acolhemos, quando dando a mesma oportunidade, essa coisa rude se apaga. Elas voltam a ser crianças. Então, assim, que nós olhemos com amor, com carinho, toda essa infância que está aí, desafiadora para todos nós, mas de grande valor, porque essas crianças serão os nossos bisavós no futuro. Então, que elas sejam educadas com amor, nos valores do Evangelho, próximas de Jesus, porque realmente aí nós teremos aqui no nosso meio o verdadeiro reino de Deus. E que possamos nos espelhar nelas, com toda a necessidade de carinho, de afeto, de simplicidade e de amor. Que Jesus nos abençoe e obrigado pela paciência em me ouvir. Muito obrigada. E assim, mestre, nós te agradecemos por mais esta oportunidade de aprendizado e te pedimos que possamos colocar em prática seus ensinamentos em nosso dia a dia. Pai, abençoa nossa família, nossos amigos e o nosso querido Brasil. E te pedimos que possamos retornar aos nossos lares, sob tua luz e proteção. E te agradecemos com a prece. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todo o mal. Que assim seja, graças a Deus.